Olá pessoal, sou o professor Adonias e hoje estou resolvendo a questão de número 35 do exame classificatório do Ensino Técnico Integrado do Instituto Federal do Piauí, o IFP. E a questão 35 diz assim: dados os números raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 4, marque a alternativa correta. Aí nós temos aqui 5 alternativas comparando esses 3 valores. E a gente precisa ver aqui entre esses 3 valores qual é o menor, qual é o maior, ou se um é igual ao outro, certo? Então aqui é o seguinte: para a gente comparar esses 3 números aqui, essas raízes, é necessário que eles estejam com o mesmo índice, que é esse númerozinho pequeno aqui no radical, certo? Então a gente vai reduzir esses números, essas raízes ao mesmo índice. E como é que vamos fazer isso? É assim: para reduzir as raízes ao mesmo índice, a gente pega o índice de cada raiz e tira o MMC. Por exemplo, aqui no raiz de 2 o índice é 2. Quando não aparece nada aqui é porque é 2. Aqui no raiz de 3 o índice é 3, que é esse número pequeno. E aqui no raiz quarta de 4 o índice é 4. Então nós vamos tirar o MMC de 2, de 3 e de 4. E aí a gente substitui esses índices pelo MMC encontrado, tá certo? Então aqui nós vamos fazer assim: vamos tirar aqui o MMC de 2, de 3 e de 4. Então aqui é possível dividir por 2, né? 2 dividido para 2 é 1. O 3 não divide por 2, baixa ele. 4 para 2 é 2. Aqui ainda divide por 2, por causa desse 2 aqui. Abaixa 1. 3 não divide por 2, abaixa. E 2 dividido para 2 dá 1. Então agora aqui só é possível dividir por 3, que é esse 3 bem aqui. Dividindo aqui por 3 temos 1. 3 dividido para 3 é 1. E baixo 1. Agora, quando dá uma sequência de 1 aqui embaixo, né, a gente multiplica aqui do lado. Multiplicando tudo temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, como a MMC deu 12, agora eu vou pegar cada raiz dessa e trocar o índice pelo MMC encontrado. Então aqui temos raiz de 2 é igual. Aqui o índice é 2, eu vou trocar o índice 2 por 12. E aí acontece o seguinte: esse 12 em relação ao 2, ele aumentou quantas vezes? Para mim descobrir isso eu faço essa divisão, ó. 12 divido aqui, 12 dividido para 2 dá 6. Então aqui aumentou 6 vezes, ó. Do 2 aqui até o 12 aumentou 6 vezes. 2 vezes 6, 12. Então aqui embaixo eu conservo esse 2 e aqui eu coloco o expoente tantas vezes que aumentou no índice. Se aumentou 6 vezes, então aqui vai ser elevado a 6. Aqui, raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 é igual. Aí vem raiz, aí eu troco o 3 por 12, que é o MMC que encontrei. E aí eu vou ver quantas vezes aumentou do 3 para chegar no 12. Do 3 para chegar no 12, eu quero saber quantas vezes aumentou, eu faço a divisão. 12 dividido para 3 é 4. Então, do 3 para chegar no 4, aumentou 4 vezes. Então aqui eu conservo o radicando, conservo o 3. E o expoente vai ser o número que representa a quantidade de vezes que aumentou. Aumentou 4 vezes, então fica 3 elevado a 4. Raiz quarta de 4 agora. Raiz quarta de 4 é igual. Raiz 12, troca o 4 em cima por 12. Raiz 12 de 4. E agora o expoente. Eu vou ver quantas vezes o 12 aumentou em relação ao 4. Faço a divisão aqui. 12 dividido para 4 é 3. Então isso quer dizer que para chegar no 12 aumentou 3 vezes. Então aqui o expoente vai ser 3 no 4, tá certo? Então agora podemos fazer assim. Agora nós vamos fazer os cálculos. Vamos fazer os cálculos.
Então aqui nós vamos ter raiz 12 de 12 elevado a 6 vai ser 2 elevado a 6 vai ser 64. Então aqui vai ser 64. Aqui nós vamos ter raiz 12 de 3 elevado a 4 dá 81. E aqui nós vamos ter também novamente, aliás, nós vamos ter raiz 12 de 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 também dá 64. Então, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pegar esses números aqui, colocar bem aqui embaixo, ó, repetir eles, só para comparar. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4. Fazendo aqui a substituição, eu vi que raiz de 2 é o mesmo que raiz 12 de 64. Então aqui vai ser raiz 12 de 64. Esse aqui é raiz cúbica de 3 e aqui é raiz cúbica de 4. Não coloquei, né? Raiz cúbica de 3, nós vimos aqui que raiz cúbica de 3 é o mesmo que raiz 12 de 81. Então eu vou substituir aqui raiz 12 de 81. E raiz quarta de 4, nós vimos aqui que é o mesmo que raiz 12, esqueci de colocar o 12 aqui, raiz 12 de 64. Então aqui é raiz 12 de 64. Agora que eles estão com o mesmo índice, ó, 12, 12, 12, aí é possível ver quem é o maior. Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos dois iguais, né? 64, que é o raiz de 2 é 64. Raiz de 2 é o mesmo que raiz 12 de 64. Raiz quarta de 4, que é o mesmo que raiz 12 de 64. Então isso quer dizer que raiz quarta de 4 e raiz quadrada de 2 é a mesma coisa, é o mesmo valor. E a raiz cúbica de 3 é o mesmo que raiz 12 de 81, que é o maior dos três, ó. Então aqui, o que a gente observa? Que o raiz de 2 é igual a raiz quarta de 4 e os dois são menores que a raiz cúbica de 3. Vamos ver aqui as alternativas. A letra A diz que raiz quadrada de 2 é menor que raiz cúbica de 3, né? Está correto. Mas em compensação está dizendo que é menor que raiz quarta de 4. É falso, pois raiz quarta de 4 não é menor, não é maior, é igual a raiz quadrada de 2. Letra B. A letra B diz que raiz quadrada de 2 é igual a raiz quarta de 4, isso é verdade. E está dizendo que a raiz quarta de 4 é maior que a raiz cúbica de 3. Falso, né? A gente acabou de ver aqui que raiz cúbica de 3 é maior. Letra C. Raiz quadrada de 2 é igual a raiz quarta de 4, verdade. E raiz quarta de 4 é menor que raiz cúbica de 3, verdade. Então essa aqui é a letra correta, é a alternativa correta, é letra C, tá certo? Sendo assim, nem precisamos continuar verificando as outras não, ok, pessoal? Então a alternativa correta é a letra C, raiz de 2 é igual a raiz quarta de 4, que é menor que a raiz cúbica de 3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.